uma questão que foi muito cara ao modernismo, né, até a década de 50, 60, era essa separação muito rígida entre uma cultura popular, uma cultura do precário, né, uma cultura do cotidiano, do dia a dia, do banal, e uma cultura erudita, né, que era a cultura dos museus, que era a cultura da estética, né, de uma certa ordem, de uma certa organização formal. Parece que essa questão atravessou o modernismo entre os anos 20 e os anos 60 de uma maneira muito intensa, né, em que os artistas que trabalhavam com a cultura popular não tinham, na verdade, expressão, né? E o Eccleston e a pop art, eu acho que teve muito esse lugar, né, na cultura recente, né, na nossa cultura, de trazer, né, esses símbolos da cultura popular, essa imagética da precariedade, né, para o foco, né, para o lugar das galerias, inclusive. O Eccleston ocupou esse lugar também, não só os artistas da pop, né, o Rauschenberg, o Andy Warhol, mas também no campo da fotografia, uma nova linguagem, uma nova imagética, não só pela questão da inovação da cor, mas pela temática também, né? Começou a chegar aos museus e, né, ter todo um tipo de novo público também, né? Dá até para pensar numa expansão do público da arte, né? Tem algo da ordem do vazio também, que remete muito a essas pequenas localidades, né? Esses pequenos lugares, essas situações assim um certo tédio, né? Um vazio existencial, assim, algo da ordem da monotonia, né? Então esse lugar qualquer, né? Esse objeto desprovido de significado também, né, direciona muito o olhar para a experiência sensível, né, para esse lugar da monotonia, né, assim, tem a coisa da bebedeira, das noites, né, dos personagens bizarros e dos excessos todos que vão acontecendo ali. No vídeo, né? Que aqui não, a situação já é de outra ordem, mas que também apresenta esse mesmo vazio, né? É interessante observar assim como que vários fotógrafos dessa época começam a trabalhar com vídeo, né? O Robert Frank, o William Klein, né? E muito nessa pegada também assim de um vídeo caseiro, né? Que era um pouco a linguagem da videoarte também, da precariedade, não tinha um exercício formal de linguagem, não tinha uma pretensão de um acabamento, de uma edição, né? De um início, meio e fim, mas eram muito relatos, né, do cotidiano. Esse eu acho que foi um lugar importante do vídeo, né, nesse momento. Por um lado, os videoartistas, né, e por outro lado, os relatos pessoais, familiares, domésticos, né, nesse lugar do dia a dia, que eu acho bem interessante. E é bom, bacana, eu acho importante pensar como vários fotógrafos vão fazer vídeo, inclusive pensar nessas fotos como videográficas, por um lado, né? Porque elas não, elas parece que têm uma força além do quadro, né? Por conta desses enquadramentos, né, desses desenquadramentos quase, né? Elas estão sempre remetendo para um além, para um extra-quadro. Parece que alguma coisa se passa além da margem. A imagem, né, as imagens fixas, individuais, elas não se sustentam, né? Parece que o sentido delas não estão nelas mesmas, assim, né? Não se apresenta nelas próprias, assim. Então, acho que tem uma narratividade, assim, tem uma temporalidade, né, que é alguma coisa da ordem da tópica cinematográfica da imagem em movimento, né? Eu acho interessante assim perceber como também, ao mesmo tempo que as imagens individuais são passíveis de serem vistas, apreciadas, né, isoladamente a partir do que elas apresentam, também existe um encadeamento
né, entre as imagens, entre as séries, que é muito, muito presente também, né? Eu vejo essas fotos muito endereçando esse extracampo, né, remetendo para fora delas, assim, uma força centrípeta mesmo, né? Não tem aquele cuidado compositivo, né, de uma imagem que se sustenta sozinha, assim, que se basta, né? Embora algumas tenham essa bebida, como a Nelson fala muito, assim, é um único, né? Ela é uma imagem totalmente diferente de todas as outras, inclusive a outra também, do cidadão nu, também ela é uma imagem que tem eu acho que é uma especialidade, assim, um momento, né, em que alguma coisa se configura ali. Então tem toda uma relação também contra essa coisa de ficar fotografando compulsivamente, repetidamente o mesmo motivo, né? Se usa muito na publicidade e agora muito no ambiente do digital, né? Eu acho que é uma particularidade do gesto fotográfico que se apresenta aí, né? Uma coisa que você vai fazendo aleatoriamente, depois chega com a folha de contato e faz uma edição e escolhe a melhor. Ele já compõe ali na hora, ele tem esse rigor, tem essa precisão, né, de encontrar a situação que para ele é a foto ali, né? Então não tem um trabalho de pós-produção pesado em cima de cada imagem. Tem um trabalho de pós-produção, sim, de edição das imagens, que eu acho muito cuidadoso, no sentido do encadeamento entre as imagens, uma depois da outra, da paginação nos livros. Isso é um trabalho muito criterioso, né? Tem muito do Walker Evans, né, nesse trabalho, né? Toda essa questão aí dos signos, né, da paisagem urbana, e desse cuidado também com a edição das imagens. Tem muito do Robert Frank também, né? O The Americans é considerado um dos livros mais, né, com a edição mais cuidadosa, né? Quase que você vai virando as páginas do livro, é quase como se estivesse vendo fotogramas de um filme, né? Que tem uma continuidade, né? Tem um vínculo, né? Tem um elo, tem uma relação entre a imagem anterior e a posterior. Eu acho que ele guarda esse cuidado aqui também. Mas ali na hora de fazer a foto é aquilo, né? Eu acho que esse enquadramento desenquadrado, ele proporciona a entrada do observador na imagem, né? E as projeções subjetivas de cada um também. Parece que não está tudo dado, não está tudo na conta do fotógrafo que foi lá, compôs, fez o enquadramento, fez tudo certinho, está lá. Tem alguma coisa que tem uma incompletude, tem um aberto na imagem que está exposto, né, e está dado ao observador completar. Quase como se fosse um jogo também, né? Talvez um jogo parecido com o que ele faz ao fotografar, ele nos dá essa oportunidade também de interpretar essas fotos, né? de um pouco completar o sentido dessas imagens que estão incompletas, né? Que estão em aberto, que estão vazadas, né? Que estão apontando para esse fora. Esse fora é o nosso imaginário também, né? A nossa maneira de se defrontar com as imagens, com as fotos e de conferir significado a elas, né? Então, acho que ele tem essa abertura com o observador também, que eu acho interessante, assim, nesse sentido. Essa vernacular, né? Que vai passar a ser tão relevante, assim, ocupar um lugar tão importante a partir desse momento, né? Toda a produção artística, assim. Também o sujeito vai começando a ter um controle tão grande de tudo que está em volta, né? Que já nem tem tanto a casa assim, ele já tem aquela percepção, aquela intuição prévia, mas não viu. Tem algo que é da ordem do acaso mesmo. Tem essa familiaridade, né? Tem essa intimidade que está presente aí, e uma cumplicidade dele também com o que ele está fotografando, né?
e ao mesmo tempo tem um estranhamento, né? Acho que tem muito a ver com essa ideia de um objeto prosaico, né? Do seu cotidiano e ao mesmo tempo um estranhamento máximo, assim. O Freud falava um pouco, né? Tinha um pouco essa relação assim com o estranho não é o outro, não é o diferente, não é o que está lá fora. O estranho é o seu próprio cotidiano, um pouquinho deslocado, né? Estranhamente familiar. É o estranhamente familiar, exatamente. Que é o Anne Hamlish, né? Que eu acho que ele faz isso de uma maneira muito interessante, que é o exercício da pop um pouco, né? Então a pop não como signo vazio, descartável, mas essa vertente crítica da pop, né? De trazer esse universo do cotidiano, do dia a dia, do prosaico, né? Para primeiro plano e ao mesmo tempo ter uma relação ao mesmo tempo de enaltecimento e de crítica, né? E de distanciamento crítico em relação a essa realidade, né? Eu acho que aí faz funcionar, né? Entra em funcionamento esse jogo duplo, né? Das ambiguidades, né? Que é um jogo muito interessante, que eu acho que a pop vai começar a estabelecer, que até então, até a década de 60, as vanguardas históricas, que eram os movimentos mais contestadores no ambiente da arte, das proposições estéticas, se pautaram por uma agenda muito opositiva, né, em relação ao modelo dominante, né? Então eram sempre propostas disruptivas que se colocavam contra, né, o mainstream, né, contra a forma, né, hegemônica de se fazer, né, do que é a boa estética. E a pop e o Eccleston acho que vão fazer, não mais, né, vão superar essa relação opositiva e trazer esses dois polos para o mesmo lugar, para dentro da imagem, né? E constituir, então, essa imagem ambígua, né? Trabalhar com essas oposições, né? Simultaneamente, né? Com essas relações aparentemente distantes e opostas no mesmo, né? De uma maneira integrada, sobreposta, né? Então, um pouco de anular essas oposições excludentes, né? Que foram dominantes durante o período moderno, né? Que prevaleceram naquele distanciamento entre a alta e a baixa cultura, né? Entre a cultura popular e a cultura, né, dominante. Eu acho que eles vão se colocar nesse lugar difícil e ambíguo, né? De fazer esses dois elementos aparentemente opostos coexistirem, inclusive num espaço, né, na superfície da imagem, né? Talvez tenha aí, né, explícito um alargamento do público mesmo, da arte, né, exposta nos museus, nas galerias, nos lugares tradicionais da arte, né? Eu acho que o Wim Wenders tem uma imagética muito próxima, né? Inclusive ele circulou por esses lugares, né? Pelo Tennessee e tal, quando ele estava antes de fazer o Paris, Texas, buscando locações e percebendo um pouco as cores, o céu, né? E o ambiente também, a cor da terra, né? As construções, esses signos, essas placas, esses vazios, também essa questão do tédio, né? Também, pô, super presente. Ele tem Wim Wenders, tem um livro de fotos também, que é super bonito, que me remete muito a essas imagens. Que é né? o Texas, né? Que é o Texas, é bastante interessante, né, da gente acompanhar essa constituição de um imaginário da América, né, a partir das fotografias, né? E a partir das fotografias em cor, né, também do Eccleston aqui. Como se, né, uma certa América se configurou a partir desses filmes, dessa imagética popular, dessas fotos, né, da constituição desses lugares, né?
que é uma pesquisa super interessante, assim, que eu acho que o Walker Evans, para mim, assim, deu partida, né? Se desviando um pouco tanto de uma fotografia estetizada, né, de uma tendência da fotografia de arte, quanto de uma fotografia documental, simplesmente realista, né? O Walker Evans vai criar esse outro lugar, né, esse outro lugar que é meio documento e meio ficção ao mesmo tempo, né, que vai ser importantíssimo para o Eccleston e para vários artistas, fotógrafos que vão trabalhar, né, no ambiente aí do pós-moderno, né, do contemporâneo, que é uma abertura bem interessante, assim, acho bem legal. Tem alguma coisa da ordem de uma etnografia, né? É um processo muito técnico, né, e muito elaborado, muito sofisticado também. O Joe Meywitz, né, vários fotógrafos começaram a trabalhar com esse processo. São negativos, mas no momento da ampliação, você trabalha, agora você perguntou se são positivos, o original são cromos, né? São diapositivos, que você faz a separação RGB, né? Que você faz 3 camadas de impressão, que no final você faz separadamente cada cor, e no final você faz um sanduíche das três camadas, né, para gerar a situação. Então, assim, no ampliador, Então, você tem controle tonal de cada matriz, né? E eu acho que agora caiu em desuso também, né? Pouca gente está fazendo, por conta do alto custo e tal. Se tornou... E também do digital, né? Talvez. Então... A ideia era um pouco a gente fazer também algumas experiências, assim. Basicamente 2 propostas, assim. Cheguei até a conversar com a Ana Dalloz, da gente experimentar usar o óculos que o pessoal confeccionou, né, da equipe aqui da visita guiada e tal. Um óculos que você passa a ver as fotos em preto e branco, né? E aí a gente um pouco fazer né, criar um distanciamento e perceber um pouco qual a singularidade da cor nessas fotos, né? E também ia sugerir uma experiência de vocês selecionarem 4 ou 5 fotos e ficarem diante dessas imagens por um tempo prolongado, assim, por uns 5 minutos ou mais, um tempo maior do que o tempo que normalmente nós permanecemos diante de uma fotografia numa exposição que tem 300 imagens, né? Então, ficar um tempinho maior ali diante das imagens e estabelecer uma relação entre essas 5 imagens, assim, pensar nessa narrativa, né? Um fio que sai de uma, que vai para outra, né? Nesse deslocamento, nessa força para fora das fotos individuais e num fio condutor que um pouco costura uma história, né? Que traça uma linha de continuidade entre elas. Vou botar um pouco de novo a música do John Lee Hooker, que tem muito a ver com...